Esta primeira edição de Configurações tem lugar num espaço de exposição não convencional. A polivalência do auditório e sala de leitura do Centro Cultural Português em Bissau é levada ao limite. Em plena reorganização do acervo bibliográfico, o espaço apresenta-se como um cenário aparentemente caótico, preenchido por um infamiliar desarrumo. O artista é convidado a conceber a própria exposição como um exercício criativo. A ocupação dos espaços disponíveis com pinturas aproxima-se do conceito de instalação, dentro de uma outra instalação, prévia e puramente utilitária, com largas centenas de livros. Bida Macha Nhace é, no atual panorama das artes plásticas bissau-guineenses, o pintor que mais arrisca simultaneamente, com todo o sentido que a sua juventude legitima e catapulta, várias linguagens pictóricas. Não é inocente essa diversidade expressiva que Nhace aponta a diferentes públicos e projetos culturais. É corajoso, desafiante, irreverente e empreendedor. E também é divertido. Tudo sintomas de uma especial convergência de várias inteligências para a expressividade. Relativamente a esse tipo de montagem de exposição, que é uma experiência nova, de facto aprendi muita coisa, mas foi muito cansativo e simultaneamente é uma aventura. Nos primeiros momentos deparamos com certas dificuldades, que é a força entre livros e pinturas. Em princípio, livros levavam vantagem sobre pinturas porque pomos as pinturas de uma forma em que só os livros é que ainda mantinham aqui. E depois mudamos a estratégia em que concentramos pinturas em certas regiões, que já a exposição está de uma forma que normalmente devem estar, que é a luta entre a equilibração da força entre pintura e livros. Mas enquanto Nhace luta pela sobrevivência improvável, atuando no espaço público como pintor malabarista, é no seio da sua privacidade, no laboratório alquímico onde só ele e a solidão coabitam, que Nhace transforma as impossibilidades do mundo em imagens, em pura visibilidade, qualidade que só os pintores alquimistas possuem. Desde a sua exposição anterior, em fevereiro de 2020, no Centro Cultural Português em Bissau, são recorrentes comentários críticos à força das suas obras. Não ao virtuosismo técnico, nem à capacidade absolutamente estéril para imitar o real ou a partir dele criar símbolos mais ou menos significantes. É uma força, aquilo que impressiona a generalidade do público que contempla o trabalho de Nhace. Essa força, sabem os poetas das letras, das tintas, do corpo e do ar vibrante, não se aprende na escola. Ou melhor, não se aprende. Irresistível para muitos criadores é a elaboração de uma teoria para o método ou princípios subjacentes aos processos alquímicos que ocorrem no interior dos seus ateliês.
Joaquim Rodrigo, um dos maiores pintores portugueses do século XX, convenceu-se que tinha encontrado o segredo da pintura certa, mas que, uma vez entendida a sua exposição teórica sobre o tema, qualquer pessoa poderia transformar-se num pintor, embora não se saiba ao certo se isso incluía igualmente a transformação em artista. Bidamacha Nyase tem as suas próprias teorias para justificar linhas de trabalho substancialmente diferentes: o pincelamento genial e o julgamento das tintas. A primeira revela essencialmente que os sentimentos estão implicados no processo técnico, e a segunda revela essencialmente que o objetivo do processo técnico é gerar sentimentos. Nesse sentido, não é tanta a diferença formal entre linhas de trabalho que ali são explicadas, mas antes as grandes questões da expressão e da composição, tal como em Joaquim Rodrigo, problemas complexos que, em ambos os autores, podem ser resolvidos de modo simples. Sabe, o meu estilo propriamente é pincelamento genial. Como sabe, pincelamento genial, isso não me torna um gênio, não sou gênio, mas é próprio pincel que eu uso, que é gênio, porque é um estilo com rasto, bravura e raiva é muito mais. Por isso, dou a pincel que eu uso, pincelamento genial. Pincelamento genial é muito diferente com esse outro estilo, que é julgamento das tintas. Bom, julgamento das tintas é um estilo que visa resolver os problemas complexos de uma forma simples. Tem uma simplicidade e depois não me importa procurar pormenorizadamente a imagem, mas sim o que me importa é ter sentimento da imagem, é pintar sentimento da imagem. O julgamento das tintas é exatamente isso. Mas como sabe, não posso explicar tudo porque é arte. A palavra não é suficiente para explicar aquilo que é sensível, né? Mas tem uma coisa que eu sinto que é diferente com muitas coisas que eu já vi. Claramente que dá um ar muito diferente à exposição que normalmente se faz no mundo todo. Mas, como nós sempre pautamos pela inovação, esse estilo de exposição é uma outra inovação no mundo da arte. E arte é criatividade, né? E vimos esse espaço totalmente desprovido de condições aceitáveis para uma exposição e entendemos por bem que aproveitar esse espaço nesse estado pode dar à exposição um outro caráter em termos artísticos. Como se resolve uma tela, uma linha melódica, um movimento, uma frase, parágrafo, capítulo ou uma obra inteira? Como se resolve uma vida?